E eu me lembro que eu entrei numa prova. Minha irmã tem 2 filhos, mas na época os meus sobrinhos, a nenenzinha tinha 1 ano e o rapaz tinha uns 2 anos ou 3 anos. Aí minha irmã chegou em mim e disse assim: Gabriel, o gás acabou e só tem um pouquinho de arroz e só tem um pouquinho de feijão. E agora, o que nós vamos fazer? Eu estava agendado em um congresso de senhoras na Assembleia de Deus Madureira, congregação, bairro Rio de Janeiro, em Cristalina de Goiás. Pastor presidente lá, pastor Walter Lustosa. Na época, congregação pastoreada pelo pastor Lorivaldo. E eu pensei na minha mente: meu Deus, e agora, o que eu faço? As irmãs tinham depositado dinheiro para mim pagar a passagem para ir. Eu olhei para os meus sobrinhos e pensei: eu preciso comprar o gás. E agora, fiquei naquela guerra: vou pregar ou eu compro o gás? Aí eu me lembrei daquele versículo que diz que aquele que não honra a família é pior do que o incrédulo e negou a fé. Eu pensei: eu vou honrar minha família, deixa a pregação para depois. Aí o Espírito Santo bradou no meu coração: não é tu que sobe no púlpito e diz aos irmãos: faça a minha obra, que dos teus eu cuido? Está na hora de tu viver o que tu prega. Vá pregar a minha palavra, que dos teus eu cuido. Eu peguei, fui para a rodoviária, coração doendo, pensando nos meus sobrinhos pequenos. Entrei dentro do ônibus, pensando nos meus sobrinhos. No meio do caminho eu recebi uma triste notícia. Um colega meu, um jovem que eu nunca vi na minha vida, um jovem tão sedento de Deus, igual o saudoso David. David tinha ido para o Piauí fazer missão. Chegou lá, ele ficou 3 dias em jejum, pegou uma canoa com os irmãos, atravessou o rio Parnaíba, foi pregar numa cidadezinha do Maranhão. Quando eles voltavam na canoa, a canoa virou, e David, para salvar a namorada, ele perdeu sua vida ali. Foi notório, a morte de David na cidade ganhou mais almas do que ele em vida. Até o prefeito teve que reconhecer a obra de Deus naquele lugar. Mas a notícia me deixou triste, porque David era muito amigo meu. Eu já estava triste, fiquei mais triste. Viajei a viagem todinha chorando. Cheguei na cidade para pregar, congresso de irmãs, sentei no púlpito. E eu sempre tive uma mensagem assim, daquelas de João Batista, sabe? Aquelas que arranca sabiá do toco e tatu da toca. Sempre meu estilo de pregar foi esse, assim, meio arrochado mesmo, sabe? Para crente ir para o céu mesmo. Aleluias. Aí eu estava sentado no púlpito, aleluias, e o diabo cochichou no meu ouvido: isso aí é porque tu prega duro demais, está na hora de tu mudar a tua mensagem, aí eu vou pegar leve contigo. Eu fiquei pensando naquilo e eu não parava de pensar nos meus sobrinhos. Aí eu lembrei de João Batista. Eu pensei: João perdeu a cabeça, mas não mudou a mensagem. Eu não estou sofrendo nem metade do que João sofreu. Eu não vou negar minha fé. E eu fiquei ali. Aí, para acabar com o diabo de vez, as irmãs começaram a cantar. E elas começaram a cantar. Eu sei que os assembleianos não aí, raiz, conhecem isso aqui. Elas começaram a cantar assim: entoarei louvores, não cessarei meu canto, não pouparei a carne, mesmo na dor, ao meu Senhor eu canto. Quando elas começaram a cantar: mesmo que não haja peixes no mar, mesmo que não haja estrelas no céu, mesmo que o sol venha escurecer, o meu Deus permanece fiel. Aí essa parte veio bem no meu coração: eu não posso retroceder, meu espírito é de adorador. Te amo, te adoro, Senhor. Aí eu falei: Jesus, hoje eu vou pregar como eu nunca preguei na minha vida. Quando o pastor passou o microfone para mim, eu já peguei o microfone assim, pastor. Falei: é hoje. Aí pense no dia que eu preguei. Usei todos os pregos que eu tinha numa pregação só.
e a glória começou a descer, descer, descer. A glória tomou de conta da igreja, igual vai tomar de conta daqui já já. Aleluia, quem acredita nisso? Aleluia. Aí de repente não deu mais para pregar, porque a glória de Deus tomou de conta, Jesus batizando com o Espírito Santo. O inimigo veio ao meu ouvido: de que adianta tudo isso aí se seus irmãos e seus sobrinhos estão lá com fome? Aí eu avistei um senhor, saudoso presbítero Alzito, que partiu para o Senhor esse ano de Covid-19. Avistei ele numa cadeira de rodas. Eu disse aos obreiros: traga aquele senhor aqui que ele vai andar. Aí os obreiros, nenhum desceu. Eu falei: vocês estão desacreditados? Alguém traga ele ali que ele vai andar. Qual pastor foi lá e trouxe ele? Peguei na mão dele, eu disse: tu crê que Jesus pode te levantar da cadeira de rodas? Ele disse: creio. Eu falei: em nome de Jesus, levante e anda. Ele ficou me olhando parado assim. Eu falei: ei, eu disse: em nome de Jesus, levante e anda. Ele se pôs de pé. Eu falei: anda. Ele deu 3 passos. Eu falei: anda mais rápido. Ele deu uns 5 passos. Eu falei: agora sai caminhando, porque é o diabo que vai voltar de cadeira de rodas para casa hoje. Aleluias. E Deus levantou aquele homem de cadeira de rodas. Quando eu cheguei na minha casa de volta de viagem, Deus já tinha provido. Ei, Deus ainda opera milagres. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Mas de um tempo para cá, eu cansei de ir em congressos de mocidade. Eu me lembro, aleluias, ainda no ano de 2006, quando eu aceitei a Jesus, num congresso chamado Comadity, lá de Brasília. Saudoso pastor divino era o pastor do campo de Taguatinga. A glória foi tanta naquela igreja, que a igreja começou a tremer. Saudoso pastor divino levantou com medo de a galeria cair, de tanta glória que desceu naquele culto. Jovens e jovens saíam carregados nos braços, aleluia, falando em mistério, arrebatados. Mas de um tempo para cá, essas coisas estão sumindo. Eu presenciei demais, aleluia, uma pessoa começar a contar uma revelação e o outro falar: para, deixa eu contar o resto. Porque Deus dava a mesma revelação para os dois. Isso era normal no meio do arraiar, aleluia. Pecado não ficava escondido de maneira nenhuma na igreja, porque Deus sempre levantava, aleluia, uma criança, uma senhora, um profeta, e falava assim: diz o Senhor, conserte a tua vida, porque Jesus ainda tem um prumo.